Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ciclinhos celulares. Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas ciclinhas celulares. Professor Fábio aqui de Biologia para a gente continuar falando a respeito da nossa bela, amada Biologia. E hoje vamos falar de um assunto que atormenta a galera na Biologia, que é o tal do ciclo celular. Ai, professor, nunca ouvi falar desse tal de ciclo celular. Talvez você não ouviu falar do ciclo celular, mas ouviu falar já de mitose, meiose, intérfase? Pois é. Esses caras aí estão dentro do ciclo celular, tá? A ideia do ciclo celular é o seguinte: o ciclo celular é como se fosse a vida da célula. Toda a vida da célula, desde a época que ela está crescendo, quando ela divide, quando ela está fazendo as coisinhas dentro dela, tudo isso acontece dentro do ciclo celular. Então a ideia do ciclo é que a vida ela é cíclica dentro da célula. Tem uma célulazinha, se divide, forma duas células, continua o ciclo. Então essa é a ideia para um ciclo celular. O lance aqui, queridos, o interessante é que esse ciclo celular, já que ele fala da vida da célula, ela está falando da parte em que a célula não se divide. Vou até anotar, quem gosta de escrever bastante, vou pegar minha caneta cabuloseira e vou escrever para vocês aqui o seguinte: na intérfase é a parte em que a célula não se divide, tá? É a parte em que a célula não está fazendo divisão, tá? E depois, se a gente tem a fase que a célula não está fazendo divisão, nós temos a parte em que a célula está fazendo divisão, tá? E essa divisão serve para quê? Vixe, inúmeras coisas, a gente vai falar mais para frente. O lance aqui, queridos, é o seguinte: se na intérfase a célula não está fazendo divisão, o que ela está fazendo? Está perdendo tempo? Está gastando nosso dinheiro à toa? Claro que não. Ela está fazendo, não. O que tem, na verdade, na intérfase? Você tem essa cromatina, que é onde está o nosso material genético, descondensado. Porque já que não está se dividindo, não existe a necessidade de que essa cromatina ela fique mais grossa para ela aguentar a cacetada quando ela vai dividir. Quando ela puxa para um lado, puxa para o outro, senão ela quebra, né? Se ela for fininha. Como não está acontecendo divisão aqui, então a cromatina ela está descondensada. Condensada, imagina que é todas as canetonas aqui juntas, né? Bonitão aqui, todo mundo junto. A caneta taiada aqui, ó. Todas as canetas aqui. Está condensado aqui as canetas da minha mão. Agora, se essa cromatina descondensada é como se eu tivesse, sei lá, uma caneta só na mão, né? Umazinha só, descondensado, fininho, de boinha. Fechou? Então essa que é a ideia da cromatina descondensada. Por que ela está descondensada na intérfase? Porque a célula não está se dividindo. Fechou? Produção de RNA. Nessa fase aqui é produzido o RNA. Porque depois disso a gente vai ver que o DNA que produz esse RNA, ele vai estar inativo. Não tem como produzir RNA e isso tem um outro efeito quando a gente chegar na divisão. Fechou? Então, produção de RNA nessa fase. Duplicação do DNA, talvez uma das partes mais importantes dentro da intérfase, é a duplicação do DNA. Para quem? Para que aconteça a divisão. Fechou? E aqui é nesse período, depois que a célula se divide, que ela está aqui na intérfase, é que a célula cresce, certo? Ela começa a produzir proteínas, começa a sintetizar lipídios, começa a mexer com carboidrato e faz a tal da digestão e a respiração celular, aquele monte de coisa, a célula vegetal faz fotossíntese, aquela baianice que a gente já está ligado. Então, tudo isso acontece no período da vida da célula. O que é importante que a gente saiba? Que essa intérfase ela é o período em que a célula mais está trabalhando. Se é o período que a célula mais está trabalhando, também na intérfase existe não. A intérfase é o período em que a vida da célula é maior. Se a gente fosse colocar, por exemplo, num período de 24 horas, essa intérfase seria aproximadamente 23 horas e meia, 23 horas e 20 minutos. Só de intérfase. Levando a nossa ideia, então, que a divisão é um negócio bastante rápido. O que é verdade, tá? A divisão celular ela é bastante rápida em relação à intérfase. Porque aqui já está tudo certinho. Quando começa a rolar a intérfase, logo que a célula começa a querer entrar
na divisão celular, já começa o maquinário celular todo se arrumar para isso. A gente vai ver o que é esse trem de arrumar. Fechou? E na divisão celular, a gente tem duas fases bem distintas. Nós temos a tal da mitose e a tal da citocinese. Ai, professor. Ai, já vem. Nunca ouvi falar desse tal de citocinese. Mitose, beleza, ok. Mas citocinese? Que trem que é esse? Queridos, quando a gente fala em divisão celular, a gente vai dividir a galera que está ali dentro. Não é só pegar a célula, cortar no meio, passar trem para cá, passar trem para lá e já era. Todo mundo que está ali já foi mexida na intérfase e a mitose, ela é exatamente ao pé da letra a tal da divisão do núcleo da célula. É a divisão do núcleo, tá? Divisão do núcleo, com a duplicação do DNA, vai parte do DNA para lá, para cá e toda aquela baianada que a gente vai ver daqui a pouquinho. E depois da mitose tem a tal da citocinese. O que é a tal da citocinese? A citocinese é a divisão, divisão da célula. É a divisão da célula. Cito, né, de célula, cinese, né? É a quebra, é a divisão que existe na célula, tá? Então, mitose, divisão do núcleo, e citocinese, divisão da célula. Beleza? Tranquilão? Professor, eu lembro da meiose. Calma. Calma, esse coração. Vamos chegar lá. Só um pouquinho. Olha só. Então, vamos só dar uma... Já que a gente falou da intérfase, a intérfase é dividida em 3 fases. 3 fases. Bacana. O que é interessante a gente lembrar? Que na intérfase, a gente tem uma fase chamada de G1, que acontece antes da duplicação. Dentre as 3 fases da intérfase, a G1 é a maior delas. É onde você tem produção de proteína, crescimento celular e aquele monte de coisa. Na fase S, acontece a tal da duplicação do DNA. E essa fase aqui, chama-se S, porque vem de síntese. Síntese. Síntese de quem? Do DNA. Para que na hora da divisão, o DNA ele vá para os 2 lados e não haja problema com relação ao número de cromossomos em uma célula e em outra célula. Fechou? E depois do S, a fase G2, né, que acontece após a tal da duplicação, ela serve como, a menorzinha das 3, ela serve como uma ponte, até a parte da divisão celular. As arrumações finais e pipipi, popopó, acontece aonde? Em G2. Fatos interessantes para a gente falar. Células embrionárias, elas têm um ciclo celular um pouco mais curto. Um ciclo celular um pouco mais curto por quê? Basicamente, porque as células embrionárias que estão se dividindo, a ideia delas é dividir. A ideia das células embrionárias é se dividir o tempo inteiro. Então, já que ela está dividindo, o que é importante para que isso aconteça na célula? Não precisa crescer enormemente, ela cresce um pouquinho, entra em síntese, entra na fase S, duplica o DNA, termina de arrumar ali e já entra numa divisão de novo. Então, um ciclo celular em células embrionárias são mais curtos, onde basicamente você tem a fase S, que é a duplicação do DNA. E essa fase S, ela acontece mais rápido que a fase S em uma célula adulta, tá? Então, em células embrionárias, esse ciclo celular é mais rápido. Fechou? Bacana. Outras coisas interessantes. Existe ainda uma fase aqui que a gente chama de G0. Não é go, não. Não é go, do inglês. Go. É G0. Essa G0 acontece quando? Quando as células não vão se dividir, quando elas não se dividem. Essa fase G0 é como se fosse uma variante da fase G1. Porque a célula não se divide, mas vai que acontece alguma coisa que ela precisa dividir. Então ela volta a entrar no ciclo normalmente. Professor, todas as células dividem? Não. Não, professor, não. Quer dizer, então, que se eu perder alguma parte do corpo, pode ser que as células daquela parte eu perdi e perdeu e já era? Exatamente. Quais células que não se dividem? Basicamente, células nervosas e células musculares adultas. Essas células, se você perdeu, querido, já era.
Muita dose de cachaçaria pode acabar zoando o seu fígado, né? E também zoando alguma parte do seu neurônio. Você perde alguns neurônios quando você toma uma paulada de cachaçada muito grande, tá? Então, controle o alcoolismo, tá? Outra coisa interessante. Esqueci o que eu ia falar, olha que tranqueira, que coisinha louca. Depois eu lembro e eu falo pra vocês. Então, qual que é a nossa ideia base aqui? Intérfase é a vida da célula. Sacou? Ah, lembrei o que eu ia falar. Hahaha, você viu? É rápido aqui, a gente lembra, pessoal. E eu nem olhei no caderninho, tá aqui do lado, hein? Nem olhei. O lance aqui é a gente ver o seguinte. Existem células, a gente estava falando de quais células se dividem ou não, existem células que, dependendo do seu ritmo de vida, elas podem dividir mais rápido ou menos rápido. Por exemplo, células do duodeno, elas se dividem constantemente. Célula do esôfago já se divide a cada semana. Certo? Células, a gente falou do fígado, mas célula do fígado, do rim, célula do pulmão. Se acontecer alguma coisa cabulosa com ela, aí ela tem que voltar a se dividir. Caso contrário, não se divide. Beleza? Fechou essa ideia? Então, bacana. Então, agora a gente entra na tal da mitose. O que tem na mitose que ela é tão importante? A mitose, eu vou começar pelo fim. Ela é importante por quê? Porque ela promove nos indivíduos o crescimento. Crescimento corporal, pode ser. Pode ser. Esse crescimento aqui, os indivíduos têm a quantidade de células aumentada, a quantidade de células aumentada, a quantidade aumentada. Então, quantidade aumentada. Então, elas crescem em tamanho e em volume corporal. Então, isso é importante. Quando você era só um zigotinho e se dividiu em 2 células, em 4, em 8, em 16, formou ali o blasto alguma coisa, que esse nome agora. Você está se dividindo por meio de mitoses. Então, você está crescendo, tá? Outras situações em que a mitose é importante em indivíduos unicelulares. Essa mitose é o próprio mecanismo de reprodução desses indivíduos unicelulares. Bactérias que se dividem aqui, ó, elas estão se reproduzindo. Uma bactéria formou 2. Fechou? Maravilha, tá? Qual que é a ideia da célula da mitose? Uma célula mãe, uma célula base gera 2 células filhas, exatamente idênticas. Essa célula tem cabelo loiro e pele com sardinhas. Essas 2 também são loiras e têm sardinhas na pele. Tipo isso, sabe? Esses lances. Daí vai falar assim, a professora falou que a célula é loira. Tá? Pelo amor de Deus, né? Não faça brincadeira comigo que eu sou cardíaco. Então, olha só. Essa mitose aqui, ela é uma divisão equacional. O que isso quer dizer, professor? Sempre que você vê falar de mitose, o cara não quiser escrever mitose, vai colocar esse símbolozinho, ó. É um E com a exclamação. Esse E é de equacional. Por que equacional? Lembra que eu falei que a célula-mãe gera 2 células idênticas a ela? Idênticas em tudo. Tudo. Se essa célula tem 46 cromossomos, as 2 filhas também terão 46 cromossomos. Então é equacional porque o número de cromossomos é mantido na divisão. Beleza? Fechou essa ideia? Tranquilão? Deixa eu ver só o tempinho aqui. Acho que é bom a gente dar uma paradinha agora e a gente voltar na próxima aula com as fases da meiose. Beleza? E com uma introduçãozinha de mitose. De novo, mitose, a gente vamos entrar com a parte das fases da mitose na próxima aula e uma introduçãozinha básica à meiose. Fechou? De boas? Tranquilo? Então, ó, motiva que a vaga vem. Eu já volto.